Olá, pibidianos! Como vocês vão? Vejo que estão entediados em casa. Que tal partirmos para uma aventura? Sim, estou falando com você mesmo. Eu tenho uma missão importante para passar. Quero que descubram para que servem as funções. O destino de vocês depende disso. Para alguns pesquisadores, a noção de dependência teve início há cerca de 6.000 anos. Porém, foi somente nos 3 últimos séculos que houve o desenvolvimento do conceito formal de função, com estreita ligação com problemas relacionados ao cálculo e à análise. O instinto de funcionalidade surgiu da necessidade do homem, levado pela urgência de fazer associações entre os objetos. Como exemplo, podemos citar os pastores da antiguidade, que necessitavam contar suas ovelhas, sem ainda disporem de um sistema de contagem desenvolvido. Para resolver o problema, eles associavam a cada ovelha uma pedra, o que permitia a conferência do rebanho que retornava da pastagem ao final do dia. Do instinto de funcionalidade à definição formal do conceito de função, a humanidade trilhou um extenso caminho. As funções nada mais são que um tipo particular de relação, que possui uma propriedade específica. Considerando dois conjuntos A e B, não vazios, e uma relação binária de A em B, dizemos que essa relação é função de A em B, se e somente se a cada elemento X do conjunto A corresponder um único elemento Y do conjunto B. Ou também, pode ser possível escrever uma lei de correspondência através de uma expressão matemática, y igual a f de x. Vamos observar esses exemplos. Nesse diagrama de flechas, R1 é função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. O conjunto A representa o domínio da função, ou seja, ele é o ponto de partida. Neste exemplo, o domínio da função em f é d de f igual a 1, 2 e 3. O conjunto B é o contradomínio, ou seja, é o conjunto de chegada. Logo, o contradomínio da função é representado por cd de f igual a 2, 3, 4 e 5. Já a imagem da função são todos os elementos do contradomínio que estão associados a algum elemento do domínio. Neste exemplo, a imagem é representada por 2, 3 e 4. O R2 não é uma função de A em B, pois o elemento 4 do conjunto A possui 2 correspondentes em B, o que não pode. R3 é função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Já o L4 não é uma função de A em B, pois o elemento 6 do conjunto A não possui nenhum correspondente do conjunto B. Conseguiram observar a diferença de quando é uma função e quando não é uma função? Muito bem! Agora que conhecemos um pouco do seu conceito, estudaremos uma maneira de como classificá-lo. Seja uma função de A em B, se para quaisquer elementos distintos do conjunto A correspondem elementos distintos do conjunto B, dizemos que essa função é injetora. Seja uma função de A em B, em que o conjunto imagem, ou seja, os elementos que estão associados ao domínio, forem iguais aos elementos do conjunto B. Aí, nesse caso, a função vai ser sobrejetora.
E por fim, quando uma função f de a em b é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, a função, neste caso, ela vai ser bijetora. Temos também a função inversa, que é obtida invertendo a ordem dos elementos de cada par ordenado da função. E temos a função composta, quando há a função g com f, ou seja, a função g de f de x. Acabei de pagar a conta de luz desse mês e o valor veio tão alto. Como será que eles calculam esse valor a ser cobrado? Então, amiga, pelo que eu sei, existe uma taxa que é cobrada pelo tanto de quilowatts-hora que você gasta por mês, mais uma contribuição de iluminação pública, que no seu caso são R$ 13,50. Então, eles pegam o tanto de quilowatts que você gastou por mês, multiplicam por essa taxa e somam com R$ 13,50. Por isso que a sua conta veio tão alta, você gastou muito quilowatts. É verdade, agora eu já sei porque eu tive que pagar todo esse valor. Ah, então obrigada. Tá bom, de nada. No exemplo que acabamos de ver agora, temos a representação de uma função polinomial de primeiro grau. E para isso, é preciso obedecer a seguinte característica, sendo f de x igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos reais e a diferente de zero. O conjunto domínio e o conjunto imagem são um conjunto dos números reais. O coeficiente a é denominado coeficiente angular e o coeficiente b é denominado coeficiente linear. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, a maior que zero, a função é crescente. E se o coeficiente angular for negativo, ou seja, a menor que zero, a função será decrescente. A compreensão será mais fácil a partir de gráficos, a qual mostraremos daqui a pouco. Opa, beleza? Tudo bom? Bom, Na aula do senhor aí, eu queria usar o melhor computador e a melhor internet umas 2 horas mais ou menos. 2 horas? É, quanto fica? Então, a hora aqui é R$3. Daí, o total, como o senhor vai usar 2 horas, sairá R$16. Nossa, R$16? Mas não tá muito caro isso daí não? Então, como o senhor quer usar o melhor computador, nós cobramos uma taxa de R$10 para usar. A mais? No valor? Uhum. Daí, como você vai usar 2 horas, né, que é R$3 a hora, 2 horas vezes 3 dá 6, mais 10, R$16. Ah, entendi. Bom, então obrigado, vou usar ele mesmo. Tudo aí pode. Valeu, obrigado. Toda função pode ser representada graficamente, e a função do primeiro grau é formada por uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal de A. Este A, como vimos antes, é o coeficiente angular, é o que determina a inclinação da reta. Nessa função, os pares ordenados x e y são denominados domínio e imagem, respectivamente. A raiz, ou zero da função, é um valor do seu domínio cuja imagem é zero, ou seja, f de x é igual a zero, que seria ax mais b igual a zero. Vamos construir um gráfico em 2 passos. Segue a função f de x igual a 2x menos 4. O primeiro passo é atribuirmos alguns valores reais a x, obtendo-se valores de y correspondentes, organizados em uma tabela. E o segundo passo é localizar no plano cartesiano os pontos x e y encontrados e traçamos a reta que passa por eles. Por que reta? Lembre-se, toda função do primeiro grau é formada por uma reta. Note que o ponto em que a reta intercepta o eixo x tem o valor x igual a 2. Essa é a raiz da função, ou zero da função. Na linguagem do dia a dia, é comum ouvirmos frases como uma coisa depende da outra, ou uma está em função da outra. Não é raro também abrirmos revistas ou jornais e encontrarmos gráficos sobre os mais variados assuntos, mostrando a dependência entre os fatores em estudo. No
nosso aprendizado, vivemos em função dos nossos mestres, ou seja, dos nossos professores. Se não fosse por eles, hoje não teríamos tanto conhecimento, que nos ajuda a trilhar pela vida toda. Eles nos deram carinho, atenção e muita dedicação. São pessoas importantes em nossas vidas. Por isso, devemos respeito a eles. O respeito é nada mais do que a manifestação do nosso amor. Obedeça sempre o seu professor e dê a ele o seu melhor sorriso, pois nada consegue comparar a sua obra de ensinar novos valores e novos caminhos. Deixar no barco. Daí do nada aparece o Vingador ali. Peraí, cadê minha bastante? Cadê? Volta, vamos fazer de novo. Daí o Vingador me ataca. Protege ele, Vocês olham pra mim desesperadamente.